montar frases em inglês. Já se perguntou isso? E não conseguiu sair do My name is? Se você está nessa, chegou no vídeo certo. Que tal te inscrever aqui na Go Easy para não perder nenhum conteúdo e aprender comigo? Hello guys and welcome to Go Easy! Eu sou a Andrea e hoje nós vamos aprender a como formar frases em inglês no presente simples. Mas antes eu vou responder a pergunta do título deste vídeo. Como? Por que eu não posso usar a tradução no início, quando eu estou montando frases em inglês? Por quê? Porque pode sim. Pode e deve sim. Existem muitos métodos que falam que não deve, desde a primeira aula o professor deve falar só em inglês com o aluno e o aluno que se vire. Não concordo com isso. Eu dou aula há mais de 28 anos, já participei, já estive em lugares que eram assim, mas eu vejo com a minha experiência que não é o caminho ideal. Por quê? Porque demora muito mais tempo para o aluno conseguir montar suas frases, conseguir falar, conseguir fluência. Porque é muito sofrimento. Fica lá, o professor fazendo mímica, porque o aluno, imagina, vamos dizer que você sabe inglês, né? Aí uma pessoa começa a falar em chinês contigo. Por mais que ela faça mímica, por mais que ela faça mil coisas, vai ser muito difícil entender assim, sem traduzir, pelo menos o básico, não é mesmo? Então eu acho que não tem necessidade disso. Né? Por exemplo, aí numa aula lá o professor ensinou as estações do ano pro aluno. E ele só falou em inglês, ele falou The seasons of the year are spring, summer, autumn, winter. Ok, aí ele entendeu que seasons eram estações, tudo bem. Aí ele chega num lugar, vamos dizer que ele foi viajar, e ele quer saber onde que é a estação de trem. E aí ele lembra lá, eu aprendi que season tava falando em verão, inverno, é a estação, então eu vou perguntar, where is the season train? Aí a pessoa vai olhar pra ele, hã? Como assim season train? É que, claro, ele ficou na cabeça que estação era season e tudo bem, sim, estação é season, mas estação do ano ou temporada de séries, por exemplo. Agora a estação do trem, do metrô é station. Então, custava dizer que aquela season era as estações do ano? Não, a estação do trem? Então, é isso que eu me refiro, não precisa tanto sofrimento. Aí a pessoa entra em pânico e começa a gritar, achando que a pessoa que não entendeu, porque ela é surda. Começa, season, train. Começa a gritar assim, desesperadamente na rua, para pedir uma informação, porque não é entendido. Então, sem sofrimento. Não precisa sofrer. Bom, então vamos lá. Nós vamos aprender a montar frases no presente simples. O que é esse presente simples? É quando eu falo sobre rotinas, hábitos ou o que a gente chama de verdades universais. Por exemplo, the earth goes around the sun. Como já disse Copérnicus. A Terra gira em torno do Sol. Isso é uma verdade universal. Por quê? Porque não é algo que está acontecendo ou que vai acontecer ou que aconteceu, não. É algo que acontece. Então a gente usa esse tempo para falar eu acordo tal hora, eu trabalho não sei o quê, eu almoço, bababá. É para falar sobre as suas rotinas, sobre seus hábitos, enfim. Neste tempo presente simples. E eu tenho uma novidade para vocês. Não é novidade. Eu tenho uma... não é novidade, quer dizer. E a notícia boa é que em inglês é muito mais fácil formar frases, conjugar os verbos. Nós já vamos ver isso. Só que antes também tenho que falar mais uma coisinha. Para eu conseguir montar frases, aí que entra a questão da tradução. Eu preciso saber, conhecer vocabulários básicos, verbos básicos. Senão como que eu vou montar frase? Mesmo que eu saiba a estrutura, eu preciso saber como é que diz tal coisa em inglês. Então, no início, é importante que eu pesquise, que eu veja como é que se diz aquelas coisas em inglês, não é mesmo? Até porque, para sair alguma coisa, tem que entrar. Ou seja, pensa assim, vou fazer um suco de laranja. Peguei o espremedor e coloquei água. E vou ficar lá mentalizando. Vai sair suco de laranja, porque sou uma pessoa positiva, minha mente é muito poderosa. Vai sair suco de laranja.
Não vai! Só vai sair suco de laranja do espremedor se eu colocar o quê? Laranja, não é mesmo? Então é assim com a língua. Para sair algo, eu tenho que colocar. Isso chama-se input em linguística. E existe input em outras questões também. Tem que colocar a informação para que ela saia. Então, vamos começar por aí, não é mesmo? Então, a questão é pesquisar, é entrar em contato, aquela questão da exposição ao idioma, né? Saber como é que diz as coisas básicas, os verbos básicos, os vocabulários básicos. Mas eu preciso também saber como é que é essa formação de frases, porque é bem simples. Então, olha só. Vamos começar com o exemplo do verbo to like. Aliás, o que é to like? Gostar, curtir. Já curtiu aí? Já deixou o seu like aqui neste vídeo? Vamos lá, ajuda a gente a compartilhar este material com mais pessoas, para que mais pessoas aprendam assim como você. Então, os verbos no infinitivo no inglês, eles têm esse to na frente. O que é infinitivo? É quando não está conjugado, né? Amar, falar, dizer, comer, partir, ir. Isso é infinitivo. E em inglês é só o to na frente do verbinho que já me diz que ele está no infinitivo. Então, to like é gostar. E como é que eu conjugo? Muito mais fácil que português? Porque em português, para cada pessoa do verbo tem uma conjugação. Então é eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, né? Não, em inglês, nas pessoas. I, que é eu, you, que é você ou vocês, we, que somos nós, e they, que são eles ou elas, simplesmente eu corto o to de qualquer verbo. E pronto, tá conjugado no presente simples. Eu gosto, I like. Você ou vocês gostam, you like. Nós gostamos, we like. Eles ou elas gostam, they like. Não é fácil, gente. É muito fácil. Então, por exemplo, aí eu aprendi que então eu gosto é I like. Aí eu aprendi também que estudar é to study, né? Tem o to, porque eu quero no infinitivo. Então, como é que eu vou dizer eu gosto de estudar? I like to study. Eu gosto de estudar inglês. I like to study English, porque a formação dessas frases simples são como no português. Tem o sujeito ali, o eu, o você, o nós. Tem o verbo, a ação e tem o complemento ou o objeto. Funciona da mesma forma. Aí eu quero colocar algum advérbio, né? Ou eu quero colocar com quem que eu gosto de fazer tal coisa. É só ir acrescentando. Aí eu sei que com é with. Meus amigos, my friends. Então vamos fazer tudo? Eu gosto de estudar inglês com meus amigos. I like to study English with my friends. Simples. E eu vou só mudando a pessoa. Quer dizer que que eles gostam, que nós gostamos, é igual. Só muda a pessoa. Simples assim. Por exemplo, eu quero dizer assim, ó. Nós gostamos de comer pizza nos domingos. Nós gostamos. We like. Como é que é comer? Vou descobrir. To eat. We like to eat. Pizza é pizza. Pizza. Aos domingos, on Sundays. Então, we like to eat pizza on Sundays. Simples, não é mesmo? Aí vocês me perguntam, até aqui tudo bem, mas tá faltando pessoa aí. Tá faltando o ele ou o ela. Sim, são as únicas pessoinhas que o verbo dá uma mudadinha no finalzinho dele. Mas é simples, não é nada complicado. Só temos que entender o que essas pessoinhas significam. Ou seja, o he, que significa ele para a pessoa, o she, que significa ela para a pessoa, e o it, que é aquele que a gente chama de neutro, porque ele se refere a objetos, coisas ou animais, mais ou menos. Como assim mais ou menos, André? Vou dar um exemplo aqui com o meu Joey. Então, ele é um gatinho, claro. Só que, como é que eu me refiro a ele? Como he ou como it? Eu me refiro a ele como he. Claro, ele tem um bichinho de estimação. Não é só por isso. Quer dizer, não é por isso. A regra é clara. É porque ele é macho. E eu sei que ele é macho. Porque eu me refiro a um animal como it, se eu não sei se ele é macho ou fêmea. Simples assim. Então, eu digo ele, it, porque eu não sei se aquela aranha é macho ou fêmea, né? Ou se é o gato lá do vizinho, tá lá na janela, eu não sei se ele é macho ou fêmea. Eu vou dizer, oh, it's cute
Ele é uma gracinha, porque eu não sei se é he or she. É só por isso. E as outras coisas, objetos, eu me refiro como it. Então, a regra desta pessoinha, que a gente chama de terceira pessoa, do singular, a regra geral é acrescentar S ao verbo. Então, por exemplo, o to like, para dizer ele ou ela gosta, vai ser he or she likes. Simples assim. Então, ele gosta de comer pizza. He likes to eat pizza. She likes to eat sushi. Ela gosta de comer sushi. Agora, toda regra tem exceção? Sim. Na verdade, existem algumas outras coisinhas aí que muda, às vezes, o verbo nesta terceira pessoa. Mas é simples. Por exemplo, verbos que terminam em CH, SH, S, X. A gente acrescenta ao invés de S, o ES. Até porque, se tu vai ver, não dá muito mesmo. Por exemplo, o verbo to watch, que é assistir. Se eu colocar só S, fica watches, fica estranho, né? Então, assim, ele assiste, he watches. Ela assiste, she watches. Se fosse eu, seria I watch, you watch, né? Então, se fosse o kiss, que é beijar, termina em S ou 2 S's, eu vou colocar ES no final, porque não dá pra botar mais o terceiro S, tá? Então, eu beijo, I kiss. Ele beija, he kisses. She kisses. Que também é o plural de beijo, da palavra beijo. Sim, é o verbo e é o substantivo. Agora, por exemplo, a outra regrinha. Quando o verbo termina em Y e antes do Y vem uma consoante. Por exemplo, o verbo estudar é to study, termina em DY. Então, para a terceira pessoa, eu corto aquele Y e coloco IES. Simples. Eu estudo, I study. Eu estudo inglês, I study English. Agora, ele estuda inglês, he studies English. She studies Spanish. Ela estuda espanhol. Entenderam? É muito fácil. É que nem o cry, que é chorar, termina em Y e antes vem um R, uma consoante. Então, eles choram, they cry. Agora, se é ela chora, she cries. Tira o Y e coloca IES. E uma última exceção é o verbo ter, o to have, que ele não tem essa de S, de S, nada. Ele simplesmente muda na terceira pessoa para has. H-A-S. Então, eu tenho, I have. Ele ou ela, he or she, has. E a gente tem que cuidar que o ter não é igual a português, né? Não é bem, a gente não usa exatamente como em português. Mas isso é assunto para outro momento. Então, se eu quero dizer, eu tenho que ir agora. Eu tenho, I have. Ir é to go. Eu já descobri lá que é to go. Então, I have to go now, agora. Se fosse ele tem que ir agora, eu só mudaria o have para has. He has to go now. She has to go now. Entenderam? Me conta aqui se você aprendeu, se essas dicas foram importantes para o seu aprendizado de inglês. Se este vídeo atingir 500 likes, eu faço a parte 2 explicando a negativa e interrogativa de como formar frases em inglês neste presente simples. Se você já sabia, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você sabe que estão buscando e que não conseguem formar frases simples em inglês. E também visite o nosso site da Go Easy School. Está lá o link na descrição para vocês nos seguirem e descobrirem como existem outras formas de aprender inglês comigo e com o nosso site. Segue lá. Bye, bye!